Paz do Senhor, professor, professora da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Daniel Vitor, faço parte da equipe pedagógica do Capé de Franca e estamos aqui para um breve comentário da lição de número 10 da revista dos Juvenis. Essa primeiro trimestre de 2020 e a lição é a seguinte: Sofonias, o juízo de Deus é universal. Temos como objetivo, primeiramente, declarar que o julgamento de Deus não faz acepção de pessoas. Assim como o amor de Deus alcança a todos, o julgamento de Deus também alcança a todos, independente. Relacionar o dia do Senhor com o juízo e com a misericórdia, isto é, mostrar que o dia do Senhor será um dia de julgamento, mas um dia também de misericórdia para aqueles que se arrependerem. E mostrar que os fiéis serão recompensados pela sua fidelidade. Qual o contexto histórico de Sofonias? Nós sabemos que Sofonias, ele semelhante a Isaías, ele foi um profeta de linhagem real, foi um profeta que veio de linhagem real, um profeta palaciano. Também nós vamos ver que ele profetizou nos dias de Josias, e nós vamos ver que o período em que Sofonias profetizou, Israel estava numa decadência muito grande. E aqui cabe ressaltar que não apenas Israel, Sofonias ele faz questão de mostrar que todas as nações estavam numa situação terrível diante de Deus. No entanto, o povo judeu, o povo de Israel, a nação escolhida, estava praticando coisas piores até, muitas vezes, do que as nações pagãs. Então é nesse contexto que surge Sofonias para trazer uma mensagem ao povo. E dentro ainda desse contexto é importante falar sobre Manassés. Manassés foi avô do profeta Josias. Manassés foi um dos piores reis que Israel teve, foi um dos piores reis que o povo de Deus pôde ter ali. Então foi um rei terrível, que chegou ao ponto de sacrificar seus filhos a deuses pagãos. Então a Bíblia fala que Manassés, ele conduziu o povo ao pecado. E aqui uma mensagem de alerta para nós educadores. É importante a gente parar para pensar um pouco no exemplo que nós podemos aprender com a vida de Manassés. Por quê? Manassés, ele conduziu o povo ao pecado. E no final do seu reinado, Manassés se arrependeu e tentou trazer o povo de volta a Deus. No entanto, ele tinha feito um trabalho tão bem feito para o lado errado, que ele havia levado o povo ao pecado e depois ele não conseguiu trazer de volta. Então você, educador, nós devemos ter em mente que quando nós, como líderes, nós que comunicamos a palavra de Deus, devemos tomar esse cuidado, porque depois que você conduz o povo ao erro, para você trazer de volta é muito difícil. E no caso de Manassés foi dessa forma, ele levou o povo ao pecado, quando ele se arrependeu e tentou trazer de volta, ele não conseguiu trazer o povo de volta, e pelo contrário, o povo continuou pecando. Então o nosso exemplo, a nossa fala, o nosso ensinamento, ele é muito importante, por isso devemos ter temor de Deus, pedir a graça de Deus para que possamos conduzir o povo a Deus e não conduzir o povo ao pecado, porque muitas das vezes existem pessoas que usam a palavra de Deus de forma errônea para conduzir o povo ao pecado. Então muito cuidado, o exemplo de Manassés ele é muito importante principalmente para nós que trabalhamos com a educação cristã. A estrutura do livro de Sofonias, nós vamos ver aqui no segundo tópico a estrutura. Primeiro ponto, nós vamos ver que o juízo de Deus ele é universal. Nós vamos ver que Sofonias, como eu já disse, ele faz questão de mostrar que Deus ele vai julgar o seu povo, assim como ele vai julgar também as nações pagãs. Quer dizer, todos serão julgados. E aqui cabe mostrar para os nossos adolescentes que independente se é filho de crente, se vai na igreja ou não, todos nós passaremos por um julgamento. Então é muito importante a gente ter isso em mente. Não é só porque frequentamos a igreja que já estamos salvos. Não é porque somos filhos de crente que já estamos salvos. Todos nós passaremos pelo julgamento. Nós vamos ver o segundo ponto aqui da estrutura do livro. Nós vamos ver que Sofonias ele traz uma palavra aos fiéis. Ele fala em um dia em que todos nós estaremos cultuando a Deus. Ele fala sobre um culto universal que todos os fiéis irão prestar a Deus. E é importante que aqui ele traz
uma visão do dia do Senhor, trazendo o lado da misericórdia. Porque nós sabemos, e já falamos aqui, que o dia do Senhor vai ser um dia de juízo. Só que Sofonias ele faz questão de mostrar aos fiéis que esse dia será sim um dia de juízo, mas de misericórdia para aqueles que buscarem a misericórdia. E aqui eu me lembro do que aconteceu ali na cruz. Nós vemos que na cruz havia 2 ladrões, um de cada lado de Cristo. E ali um aceitou a misericórdia, enquanto que o outro não aceitou. Aquele que aceitou, ele recebeu uma resposta fantástica de Cristo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque ele se arrependeu. Então o dia do Senhor vai ser um dia em que todos nós seremos julgados e aqueles que se arrependerem vão alcançar misericórdia. E Sofonias ele faz questão de mostrar essa situação ao povo de Deus. E nós vamos ver que, por fim, o livro ele traz um cântico de alegria e de agradecimento pela restauração. Então Sofonias, semelhante aos demais profetas menores, ele percebe um acontecimento que era muito comum. O povo pecava, clamava a Deus, Deus vinha e trazia o seu perdão e trazia a redenção ao povo. Então o nosso Deus, a misericórdia dele é tão grande, irmãos. E nós vemos isso durante toda a história de Israel. O povo peca, pede perdão, Deus restaura. Dali a pouco o povo volta a pecar, pede perdão e Deus restaura. É por isso que a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Mas não é porque tem a misericórdia de Deus que nós vamos viver em pecado. Porque a Bíblia fala, filhinhos, vos escrevi para que não pequeis. Então, ponto de importância é que nós não devemos pecar. Se por acaso pecar, nós temos um Deus de grande misericórdia. E o item 3, a mensagem de Sofonias. Nós vamos ver que a mensagem de Sofonias, ela traz para nós uma visão seguinte. Nós vivemos em um mundo onde os valores têm sido esquecidos. Nós vivemos em um mundo semelhante àquele mundo do período de Sofonias. Um mundo totalmente corrompido. E o pior de tudo, irmãos, é ver que, na realidade, a igreja está passando por uma situação bastante complicada. Não digo a igreja num contexto universal, num contexto da igreja invisível, mas a igreja visível, ela passa por momentos bastante complicados, onde muitos que estão na igreja não são igreja, e isso traz uma confusão bastante grande, e os valores não têm sido realmente levados em contas. Então é importante mostrar para os nossos adolescentes que nós não devemos tomar a forma deste mundo, nós não devemos viver da forma que o mundo vive. Assim como Israel estava vivendo como as demais nações, nós devemos mostrar para os nossos adolescentes que nós não devemos viver como os demais vivem. Não é porque todo mundo faz que eu devo fazer. Então aqui a mensagem de Sofonias traz essa visão. E por fim, a mensagem de Sofonias traz o tema principal, que o julgamento de Deus ele é universal. Assim como Deus ele amou o mundo de uma tal maneira, amou a todos, ele também vai julgar a todos, de acordo com as nossas ações, de acordo da forma que nós buscamos a ele. E aqui é importante ressaltar que nós não somos perfeitos, é por isso que nós dependemos de Cristo. Então, para nós alcançarmos a misericórdia, é importante que nós busquemos a Cristo todos os dias. É importante que nós buscamos de Deus essa misericórdia, porque a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Que Deus abençoe, professor, que Deus abençoe você, aluno. Tenham todos uma boa aula, fiquem com Deus e até a próxima.